Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, muito prazer, meu nome é Daniel Cataldo e hoje eu serei seu professor de Física. Na aulinha de hoje, nós vamos resolver essa questão maravilhosa da Federal de Minas Gerais. Uma questão de eletrostática que envolve um pouquinho de dinâmica, afinal de contas, a gente vai falar um pouquinho sobre força. Bora lá? Olha o que a questão diz. A questão diz o seguinte: em um experimento, o professor Ladeira observa o movimento de uma gota de óleo eletricamente carregada entre duas placas metálicas paralelas. O que vocês precisam ter em mente? Toda vez que você lê que você tem duas placas metálicas paralelas, você tem que, entre essas placas, existe um campo elétrico uniforme. E você deve lembrar que o campo elétrico ele sempre vai sair, né, da placa positiva, repara só, e vai em direção à placa negativa. Tudo bem? Então tá aqui o nosso campo elétrico, ele saindo da placa positiva e indo em direção à placa negativa. Não posso esquecer isso. Combinados? Bem, continuando a leitura aí. Posicionadas horizontalmente. A placa superior tem carga positiva e a inferior tem negativa, como representado nessa figura em questão. Considere que o campo elétrico entre as placas é uniforme e que a gota está apenas sob a ação desse campo e da gravidade, né? Então tem o campo elétrico e tem o campo gravitacional. Para um certo valor de campo elétrico, né? Então para um determinado valor do nosso campo elétrico, ele diz o seguinte: o professor Ladeira observa que a gota cai com velocidade constante. Então isso aqui é muito importante para a gente. Bem, vamos anotar aqui algumas observações. Se ele fala para a gente que a velocidade dessa partícula é constante, automaticamente a gente sabe que a aceleração vale zero, não é mesmo? Sendo a aceleração igual a zero, eu posso afirmar pela segunda lei, né, de Newton que a força resultante ela é nula. Maravilha? E você pode perceber que no caso aí da nossa gota, né? Então imagina aqui, ó, eu tenho uma gotinha aqui, ó, desenhando para você uma gotinha, né? Tá aqui uma gotinha pra gente, parece uma gota, né? Nós temos aqui o peso, então peso sempre vertical, ó, para baixo. Então nós temos o peso aqui. E para resultante ser igual a zero, como essa gota está eletrizada, está imersa nesse campo elétrico, eu tenho que ter uma força elétrica apontando para cima aqui, né? Então eu tenho aqui uma força elétrica apontando para cima. Então eu tenho força elétrica para cima e peso para baixo. Tendo em vista que a intensidade dessas duas forças, ó, elas precisam ser iguais, porque a resultante vale zero, não é mesmo? Deixa eu só redesenhar isso aqui um pouquinho melhor para gente, para ficar um negócio bacana aqui, ó. Deixa eu desenhar essa força elétrica para cima novamente, ó. Então ficou um pouco melhor aí, ó, de vocês visualizarem. Então lembra que a força elétrica tem que ter a mesma intensidade do meu peso, não é mesmo? Nesse caso, porque a velocidade é constante, então a força é igual a zero. Com base nessa situação, é correto afirmar que a carga da gota é... Então, ele quer saber primeiro se essa carga é negativa ou positiva. O que você precisa lembrar? Toda vez que a força elétrica, repara só, toda vez que a força elétrica tiver um sentido contrário ao sentido do campo, a sua partícula tem carga negativa, combinados? Então você já sabe que você só poderia marcar letra A ou letra C. Mas, como ele disse aí que no caso a velocidade é constante, a resultante das forças sobre a gota tem que ser nula. E aí, portanto, gabarito dessa questãozinha é letra C, C de Cataldo. Beleza? Curtiram a questão? Questão tranquila da Federal de Minas, mas que pega muitos de vocês, ok? Bem, queridos, se você é novo no canal, se inscreva aqui, né? Ativa o sininho para você receber sempre as notificações quando um vídeo novo estiver aqui no nosso canal. Aqui em cima, em algum lugar da tela, deve estar aparecendo um QR Code. Esse QR Code, se você apontar a tela, ele vai te direcionar para a minha plataforma, para o meu curso extensivo Enem 2021, ok? Então, até a próxima, fique com Deus e bons estudos!